De uns tempos para cá, um designer atrás do outro tem colocado suas perspectivas de como isto se parecerá. A Starship, o mais ambicioso projeto na história humana de voos espaciais. Mas, no final, são apenas imagens e animações. A coisa real está tomando forma pouco a pouco. E como vimos recentemente, Elon Musk está puxando forte e rápido todo o programa Starship. E ele tem sérias razões para isto. Mas, até que ponto isto pode ser feito? Em todo caso, que momento foi este? Logo no início da manhã, as operações de empilhamento ou montagem da nave ao booster começaram. A Starship ao topo do booster Super Heavy. E simplesmente era exatamente isso que esperávamos. Esta imagem real, notável, fantástica, e é claro que momentos assim é muito raro de se ver no mundo espacial. Ninguém faz isto a céu aberto, muito menos com um foguete desta magnitude de tamanho. Acha que o SLS será montado assim, ao ar livre, para todos verem e se emocionarem? Com certeza não, e talvez até por questões técnicas também. Mas o que queremos realmente saber agora é o quão longe este foguete está de realmente ir para o espaço orbital e voltar. Quais questões ainda precisam serem resolvidas para esse voo acontecer? A SpaceX está certa em acelerar o passo tanto assim? Então vamos analisar isso, ver as últimas atualizações da Starship e fazer algumas especulações. Em instantes. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta, e este episódio em particular eu vou fazer sem óculos porque agora a coisa é séria. Eu costumo ser bem otimista em relação a tudo que a SpaceX faz, mas fazendo as pesquisas para este vídeo eu vejo que neste momento tem que ter um pouco mais de cautela. Porque o voo orbital é muito sério, envolve toneladas de propelentes tanto para o booster quanto para a Starship, e tudo que Jeff Bezos quer é que tudo isso se exploda literalmente. Ironicamente, eu sou o Jeff, mas falo muito bem da SpaceX aqui e também pego muito no pé da Blue Slow Origin. Porque ao invés dos caras se focarem no que importa, tirar da maquete o foguete New Glenn, finalizar ou atrapalhar do motor BE-4, eles preferem entrar com processo, fazer gráficos contra a SpaceX, etc., como se fosse uma empresa de advogados e não de foguetes. Decepcionante, mas não é esse o vídeo aqui. Mas aqui entre nós, bem baixinho. Se eu fosse diretor da ULA, eu cancelaria esse contrato com o motor B4 com a Blue Origin e já iria procurando um outro motor no mercado. O RD russo talvez resolveria o problema, como eles já usam, mas como o combustível será o metano, um Raptor, por que não um Raptor? Resolveria o problema perfeitamente, o que deixaria Jeff Bezos louco de pedra, tudo o que queremos ver. Blue Origin, acorda pra vida! Em todo caso, esse vídeo não é sobre a Blue Slow Origin e suas trapalhadas. Hoje eu vou falar um pouco da SpaceX e uma coisa que me preocupa. Mas não me leve a mal, eu torço demais para a SpaceX, mas não sou fanboy, eu não fecho meus olhos para tudo que Elon faz. E como ele mesmo mencionou no vídeo do Tim, do Everyday Astronaut, até mesmo decisões de cima devem ser contestadas porque podem estar erradas, ou seja, até mesmo decisões dele. Então, se eu tiver errado, pode bater em mim aí nos comentários, estou preparado para isso. Ou se você concorda e eu esqueci de alguma coisa, complementa aí, porque a ideia é ver o que falta para o voo orbital acontecer e também o que me preocupa neste voo crucial e dramático. Então vamos ver isso agora mesmo. Para quem ainda não conhece, e se tudo seguir conforme o plano, a Starship será o primeiro foguete totalmente reutilizável, com capacidade de colocar na órbita baixa da Terra mais de 100 toneladas de carga, por uma fração do custo quando comparado com os atuais foguetes. Há muita coisa acontecendo neste projeto ao mesmo tempo, e irá mudar tudo em relação à exploração espacial, turismo, pesquisa e indústria.
Ou seja, assim que a Starship alcançar a órbita, o jogo mudará totalmente. E justamente neste primeiro teste orbital que moram as minhas preocupações e o tema principal deste vídeo. Embora a nave possa estar pronta para voar, isto não significa que será aprovado pela agência regulatória FAA tão rapidamente. Há muitos checkpoints para ticar antes do voo e, desta vez, dado pela magnitude imensa deste foguete e toneladas de propelentes, a questão da segurança será levada a sério pela FAA. E a SpaceX, por mais que tenha pressa, não deseja um retrocesso significativo neste momento, como o que aconteceu no Cazaquistão, na antiga União Soviética. Provavelmente muitos de vocês já viram esta imagem, o sistema de alimentação de combustível para a propulsão do Super Heavy. E é possível ter uma ideia do tamanho disso pelas pessoas trabalhando lá dentro. Mas o que chama mesmo a atenção nesta imagem é a complexidade das tubulações que alimentam dos 29 a 33 motores Raptors. E a última vez que alguém precisou de um sistema de alimentação tão sofisticado assim para lidar com tantos motores foi com este foguete. A resposta russa ao Saturn V da era Apollo, que pretendia levar cosmonautas russos para a Lua antes da NASA. Um foguete de 5 estágios N1 russo e seus 30 motores NK-15. Um belo e poderoso foguete, e assim como a Starship, o N1 era absolutamente um monstro de 105 metros de altura por 17 metros de diâmetro a partir de sua extremidade inferior. E tinha 45.400 kN de empuxo no primeiro estágio. Contudo, todos os 4 voos teste deste foguete falharam miseravelmente, e até onde sabemos, e exatamente o que me preocupa, é que as falhas foram causadas por problemas de tubulações do primeiro estágio e outras características adversas, como lidar com um grande aglomerado de 30 motores e seu complexo sistema de alimentação de combustível e oxidante. O primeiro voo do N1 mal atingiu 200 metros antes das coisas saírem totalmente fora de controle. Pedaços de destroços em chamas já estavam saindo do foguete segundos antes da decolagem, e uma vez que atingiu 200 metros de altura, ele explodiu. E não foi uma simples explosão de foguete, mas a maior explosão de foguete na história humana. Seu propelente era o querosene e o oxigênio líquidos, e o choque da explosão foi de tal intensidade que destruiu vidraças e janelas a mais de 20 km de distância. Num outro teste, um dos protótipos explodiu segundos após o lançamento, acabando com toda a plataforma e até destruindo um outro protótipo que já aguardava o teste, pondo um fim no desenvolvimento deste foguete. E qual o ponto onde eu quero chegar aqui? Neste momento, a SpaceX está acelerando as coisas como nunca visto antes. E apesar de todos queremos ver um teste orbital, questões como a complexa tubulação do Super Heavy e dezenas de motores precisam ser testados pelo menos um teste estático dos 29 motores Raptors, para não correr o mesmo risco como o do N1 russo. Claro que a tecnologia e o know-how de hoje é imensamente superior de há 50 anos atrás, mas não teremos um teste apenas do Super Heavy voando sozinho. A SpaceX quer economizar tempo e dinheiro fazendo tudo de uma vez. E com o Super Heavy e a Starship abastecidos de metano líquido e oxigênio líquido, imagine o que poderia acontecer. Podemos tirar uma ideia pelo protótipo SN9 durante os testes e a sua explosão. Veja a magnitude disso e tenha em mente que o SN9 tinha pouco combustível sobrando nos tanques no momento da explosão. Como seria com o Super Heavy e a Starship com os tanques quase que totalmente cheios? O que eu estou dizendo é que se não quisermos ver algo similar com o que aconteceu com o incidente do N1, precauções extremas precisam ser observadas e a filosofia da SpaceX de puxar o máximo até o limite precisará ser abandonada pelo menos neste ponto.
A FAA tem suas preocupações quanto ao voo orbital e está prestando muita atenção na SpaceX e no que eles estão fazendo no desenvolvimento da Starship. E dado pela sua seriedade, desta vez a SpaceX não poderá voar sem uma permissão, como aconteceu com o SN8. E além disso, terá que convencer a entidade de que o que aconteceu no Cazaquistão não se repetirá em Boca Chica. Acredito que tiramos lições importantes das falhas do N1 e seria tolice ignorá-las. E este é um risco que a SpaceX não deve ousar tomar. E provavelmente estão bem mais cautelosos quanto aos protocolos de segurança e fazendo algo significativo para que isto jamais aconteça. Mas vamos seguir em frente. Então, gente, essa é a minha preocupação neste momento, que pelo menos não exploda na plataforma como o N1, porque isso seria um tremendo retrocesso. Colocaria em dúvida todo o projeto Starship, se perderia quase tudo que foi construído até agora. Então, SpaceX, seja cuidadosa neste momento, não perca o foco. Estamos todos torcendo, queremos sim ver um teste orbital o quanto antes, mas não perca o foco. Então, o que falta para o teste orbital acontecer? Com a ajuda de Elon Musk, eu elenquei alguns requisitos, veja se concorda. Segundo Elon Musk, a Starship e o Booster Super Heavy ainda precisam de alguns itens cruciais antes de estarem prontos para o dramático voo orbital. E isto inclui, é claro, questões técnicas a se resolver com o escudo térmico de proteção, as TPS, Thermal Protection System, em áreas ainda não cobertas que terão um design específico, e placas já instaladas, mas que por razões do simples transporte se danificaram ou não foram instaladas corretamente, entre outros pontos como desníveis de placas em algumas áreas. Essas placas foram identificadas com fitas coloridas. Um teste criogênico talvez seja necessário para analisar o comportamento das placas na situação de resfriamento. Em todo caso, talvez isso deveria entrar na regra de Musk de que não adianta otimizar algo que nem deveria existir, ou seja, talvez precisamos de uma alternativa mais prática aos TPS. Para hoje é uma solução, mas pensando no número de lançamentos por dia da Starship, como mencionado por Musk, isso talvez poderia se tornar um grande empecilho. Durante sua reentrada, a Starship alcançará mais de 27.000 km/h, ou seja, estamos falando de Mach 25, e nesta velocidade, os átomos da atmosfera não têm tempo de se deslocarem da frente da nave, que acaba comprimindo a atmosfera logo adiante, gerando mais calor e o resultante plasma. Uma falha mínima pode ser significativa neste momento, como vimos com o trágico acidente do ônibus espacial Columbia em 2003. Outra questão seria a proteção térmica para os motores do Super Heavy. Isso foi mencionado por Elon Musk. Além disso, ainda precisam finalizar os trabalhos nos tanques de armazenamento de propelentes em solo, o GSE, com as suas tubulações subterrâneas que levam até a plataforma de lançamento orbital, onde estarão aguardando serem abastecidos de propelentes o Super Heavy e a Starship já em sua configuração completa. E finalmente, a finalização do braço de desconexão rápida, ou KD Arm, que alimentará de propelentes apenas o estágio superior, a Starship. O booster será alimentado por outro braço embutido dentro do OLM, Orbital Launch Mount. Possivelmente, e isto é apenas especulação de minha parte, logo acima dos dutos de água para a supressão de ondas sonoras. Não temos certeza ainda, mas pode ser algo similar como no Falcon 9. Então vamos seguir em frente de novo e dizer que todos esses pontos mencionados já foram endereçados e finalizados, e a FAA esteja satisfeita com a segurança deste teste e aprove o voo. O que vai acontecer em seguida e quando? Como reconheceu Elon Musk no segundo episódio da entrevista de Tim Dodd do Everyday Astronaut pelas instalações da Starbase, o mais importante agora é o estágio 0 da Starship não explodir e alcançar a órbita. Ou seja, a sobrevivência da nave na reentrada é outra questão para futuras Starships, e o fato de não explodir já será um sucesso.
Sobre o estágio 0, Musk se refere a todo o sistema Starship e a área ao seu redor, incluindo a torre de lançamento orbital e os tanques de armazenamento em solo. Neste teste orbital específico, eu coloco minhas fichas, que ocorrerá mais para o final de setembro ou início de outubro, dado pela complexidade e muitas questões a se resolver ainda. E não pode correr o risco de um retrocesso significativo neste momento. Agora, uma questão interessante: a correria da SpaceX. Por que a SpaceX está se dedicando tanto ao desenvolvimento da Starship e deixando meio de lado o HLS, ou a Starship Lunar? O contrato que agora está parado de novo por causa da nova apelação da Blue Origin. Como sabemos, a Starship Lunar não vai precisar de flaps, asas, escudos de calor e etc. Mas, para ela seguir viagem para a Lua, deverá ser abastecida em órbita. E esse abastecimento será feito pela Starship Tanker. No mínimo, 8 viagens para deixar o tanque cheio. Então, não tem escapatória. Desenvolver a Starship rapidamente será crucial para o HLS e a volta para a Lua. Então esta é uma das razões do porquê Elon Musk está correndo tanto com a Starship. Pelo contrato da NASA e SpaceX, um dos checkpoints do HLS, já para 2022, seria a demonstração de um reabastecimento em órbita, ou seja, uma outra questão a se resolver após alcançar a órbita não ser mais um problema. E a SpaceX não quer ser aquele que atrasou todo o programa Artemis. Em todo caso, já sabemos que questões dos trajes espaciais para a Lua ficaram para 2025. Uma outra razão de toda essa correria da SpaceX pode ser, e isto é pura especulação, que a SpaceX está ficando sem caixa para o projeto bilionário Starship. E não é segredo que os 2,9 bilhões do HLS irá cobrir menos da metade de todo o custo previsto para o desenvolvimento da Starship. Um dinheiro que ainda nem veio, apenas 300 milhões. Marte e o projeto Dear Moon não explicariam toda essa correria, mas esta é a SpaceX e prazos curtos é com eles mesmo. Em todo caso, talvez Elon Musk não pense duas vezes em vender parte da participação acionária dele da Tesla para investir na Starship, algo que ele acredita e inspira todos ao seu redor. Mais uma vez, isso é apenas especulação de minha parte. Agora vamos para algumas atualizações da Starship, o que tem sido feito até o momento desta gravação, porque as coisas por lá são intensas e nunca param. E Elon Musk revelou que há um pequeno erro de design dos flaps. A seção móvel é necessária para o controle, mas a seção não móvel ou as tampas aerodinâmicas é prejudicial, porque empurra o nariz da nave para trás. A ideia é que os flaps encolha e se aproxime do nariz da nave, melhorando questões aerodinâmicas e pouso, e também a redução do calor gerado nos flaps no processo de reentrada. O foco na Starbase esta semana, logicamente, tem sido em deixar tudo pronto para o primeiro teste de voo orbital, com a Starship de volta à plataforma orbital B. O progresso do S-20 continuou com as equipes da SpaceX trabalhando no sistema de proteção térmica, substituindo várias placas danificadas, assim como realizando mais reforços no cabeamento. O Booster 4 foi levado de volta para o High Bay e teve seus motores desinstalados. Neste meio tempo, a SpaceX está completando o resto dos trabalhos na fazenda de tanques GSE, onde será armazenado toneladas de propelentes e água para abastecer a Starship e o Booster, e trabalhos na plataforma orbital, instalando o braço de desconexão rápida para alimentação de combustível na torre de lançamento. Em relação ao Kid Arm, braço de desconexão rápida, a tubulação branca é exatamente por onde o propelente irá passar. A SpaceX também está instalando os braços que irão pegar o Booster e a Starship na torre de lançamento, apesar de sabermos que isto não será necessário para o primeiro voo orbital. De acordo com Musk, os braços vão ser instalados em breve e estarão completamente operacionais para o segundo voo teste orbital. As pernas da Starship somente serão instaladas para missões à Lua e Marte.
E Musk também disse que com o tempo Marte também terá sua própria infraestrutura e seu próprio Mechazilla. E o booster será construído e lançado de Marte para missões mais distantes no sistema solar. É claro que estamos falando de algo bem distante de acontecer, e só o fato de chegar em Marte com o sistema Starship já será uma imensa vitória. E teremos mudanças também na questão do reabastecimento em órbita. De acordo com Elon Musk, a SpaceX agora está planejando reabastecer a nave lado a lado e não mais com as extremidades da nave. E isto é porque recentemente a Starship teve um redesign para mudar a localização do dreno de propelente para a lateral. Um verdadeiro Orbit Love. Então, gente, só reiterando aqui, eu torço demais para a SpaceX e tanto quanto você, eu quero ver um teste orbital com sucesso, que a nave alcance a órbita terrestre e mude tudo. Se ela vai sobreviver ou não à reentrada, essa é uma outra história. Talvez, como foi o caso do pouso do SN-15, isso tenha que ser aperfeiçoado, mas é assim mesmo. Em todo caso, se ela sobreviver à reentrada, será um bônus inacreditável e um verdadeiro tapa na careca de Jeff Bezos. Essa eu gostaria de ver. Então eu tô aqui na torcida com a minha mini Starship da sorte. Tamo junto, pessoal. E é claro, com certeza, vamos acompanhar juntos esse lançamento histórico. Eu não perco por nada. E eu termino esse episódio agradecendo muito a Cristiano Brandão e a Aline Aquino, que me ajudam muito a manter esse projeto vivo e respirando. Muito obrigado a vocês dois, vocês já moram aqui, no meu coração. Também agradeço a todos os membros do canal e se você é membro recente, entra lá no grupo do WhatsApp do Expansão Astronauta que tá bombando, tem muita coisa acontecendo por lá, tem um link na comunidade e lá nós temos discussões, curiosidades, informações, atualizações da Starship, muita coisa. Toda hora eu tô lá conversando, trocando ideia, ouço muito vocês, tudo que vocês têm a dizer sobre vídeos futuros, também sobre o próprio canal, ok? Então, todos os novos membros, aguardo vocês lá. E nós temos, lógico, novos apoiadores. Muito bom. Desculpe se eu errar o nome aqui, tá? Aline Aquino, Tech4, Sandcast, Caio Lemos, Rodrigo Vilela, Lucas Basso, Euler Viper, Eduardo Danux, Reinaldo Andrade. E Reinaldo Andrade. Novamente, muito obrigado. Sem o apoio de vocês, isso não seria possível. Tamo junto. Thank you.